Sou música do cosmos. A coerência pulsar em mim. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. O material de hoje, olha, já começa com uma frase que me deixou pensando por um bom tempo. Qual foi? O mundo não enlouqueceu, ele apenas vibra fora de tom. Uau! É forte. Demais. Isso me pegou. E se essa sensação coletiva de ansiedade, de polarização, essa pressa toda, e se não for só, sei lá, uma falha de caráter nossa? Mas sim o resultado de outra coisa. Exato. O resultado de uma espécie de disputa por frequência. É uma premissa ousada, né? E é exatamente o ponto de partida dos materiais que a gente está explorando hoje. São trechos de um e-book chamado Instintos e Racionalidade, a manipulação das frequências. Da pesquisadora Teca Barreto. Isso. E o que eu achei genial é que a própria autora define o trabalho como um ensaio científico poético. E olha, a definição é perfeita. Científico poético, gostei. Sim, porque ela costura neurociência, um pouco de física quântica e linguística de um jeito que eu sinceramente nunca tinha visto. Tudo para apresentar a teoria dela, a teoria Kairótica Barreto, ou TKB. Então, o nosso desafio aqui é mergulhar nessa teoria, né? Tentar entender a pergunta central que ela propõe. Que é? Afinal, o que nos controla? É o nosso instinto mais animal, aquele de sobrevivência? É a nossa tão celebrada razão que nos coloca no topo da cadeia alimentar? E é aqui que a conversa foge do comum. Exatamente. Será que existe um terceiro elemento, um campo vibracional que nos atravessa e que pode ser, manipulado? Promete. É uma exploração que vai muito além da biologia de livro didático. Ok, vamos analisar isso. Vamos começar pelo começo, que parece ser o nosso hardware mais antigo. O instinto. O básico do básico. Isso. O livro descreve essa nossa parte como a arquitetura profunda. É o domínio do tronco cerebral, da amígdala, é o nosso sistema operacional de emergência. Rápido e direto, né? Muito rápido, binário. E com um menu bem limitado. Ameaça ou segurança. Lutar, fugir ou paralisar. É o que garante que a gente não precise fazer uma análise SWOT antes de pular para frente de um ônibus. Exato, é pura eficiência para sobrevivência. Mas a teoria Kairótica Barreto, a TKB, já começa a dar uma camada a mais aí. Como assim? Ela sugere que o instinto não é só uma reação bioquímica, é também uma frequência. Uma frequência? É, a analogia que o livro usa é muito boa. Uma vibração de curtíssimo alcance como um tambor ancestral. A descrição é de uma frequência grave, densa, espessa. Um tambor ancestral. É. E o ponto crucial é a conexão que ela faz com o hoje. E qual seria essa conexão? Notificações, as manchetes alarmistas 24 horas por dia, a cultura do medo. Tudo isso. Tudo isso funciona como um grande martelo batendo nesse tambor ancestral sem parar. Nos empurra e nos mantém nesse estado instintivo, reativo. Faz sentido. A gente acaba operando nessa frequência de alerta constante, achando que está só se informando quando, na verdade, a gente está preso no modo sobrevivência. E no outro extremo dessa arquitetura, a gente teria o upgrade mais recente, o que o livro chama de luxo evolutivo da espécie. A razão. A razão. O nosso córtex pré-frontal. É a parte que nos permite não só fugir do ônibus, mas projetar um sistema de metrô. E escrever uma poesia sobre a experiência. E depois pensar, será que essa poesia ficou boa mesmo? É a nossa capacidade de abstrair, planejar, ter consciência da própria consciência. Exato, é o nosso instrumento de alta precisão. Mas aí vem o paradoxo que a TQB explora de um jeito muito poético, como a gente falou. Que é? A ciência já sabe que a razão pode ser totalmente sequestrada pelas emoções. O livro diz que ela só funciona em sua plena capacidade quando a vibração emocional está coerente. Ah, interessante. E a metáfora que ela usa é brilhante. A razão é como uma flauta não toca bem em meio ao trovão.
Peraí, se a razão é essa flauta que não toca no meio do trovão e o instinto é o tambor que a gente vive batendo hoje em dia, Sim, então esse trovão é o próprio estado emocional gerado pelo instinto em alerta? é exatamente essa conexão. Não pensamos por cima do instinto, como se fôssemos superiores a ele. Nós pensamos através dele. Através dele. Isso. Se o nosso campo emocional está caótico, a razão perde a nitidez, perde força. Ela começa a ser usada não para encontrar a verdade, mas para justificar o medo ou a raiva que a gente já está sentindo. Entendi. É por isso que, segundo a autora, uma sociedade que vive numa tempestade emocional permanente vê sua razão coletiva se enfraquecer drasticamente. Ok, então não somos só essa briga interna entre o tambor e a flauta. Você mencionou um terceiro elemento. A coisa não para nessa dualidade. E é aqui que a teoria dela se torna realmente provocadora. A TKB propõe que nós não somos apenas a soma de instinto e razão. Nós somos o quê, então? Nós somos, antes de tudo, um campo vibracional. E antes que isso soe esotérico demais, é importante dizer que o livro tenta ancorar essa ideia em coisas bem concretas. Certo, porque campo vibracional pode ir para muitos lugares. O que exatamente ela quer dizer com isso? É ciência ou é metáfora? É uma ponte entre os dois, sabe? A parte científica, a mensurável, estaria na nossa própria biologia. Tipo o quê? A frequência do nosso coração, que não é constante, as ondas cerebrais que a neurociência mapeia, como os padrões alfa e teta. Associados a relaxamento, criatividade. Exato. O campo eletromagnético que o corpo, especialmente o coração, gera e que pode ser medido. Mas também tem a parte poética ou experiencial. Que seria? É o brilho no olhar que a gente nota em alguém, é o clima que fica numa sala depois de uma briga, é o pressentimento, a intuição, é a informação que a gente capta antes de qualquer palavra ser dita. Entendi. É a soma de todos os sinais, visíveis e invisíveis, que a gente emite e recebe. Exato. E a TKB chama o estado ideal desse campo de zona de coerência cairótica. Seria uma faixa de frequência específica onde a gente acessa clareza, criatividade, empatia, presença. Aquele estado de fluxo que atletas e artistas descrevem. Exatamente esse. O problema e o ponto central do livro é que esse campo é extremamente sensível. Ele é influenciado por música, pelo tom de voz de alguém, por imagens, pela arquitetura de um lugar. E até pelo silêncio. Até pelo silêncio. Isso é um pouco assustador. Se esse campo é tão sensível a tudo, então a gente está sendo afinado ou desafinado o tempo todo sem nem perceber? O livro entra em detalhes sobre qual é a ferramenta mais poderosa para fazer essa afinação. Entra, e a resposta é algo que a gente usa o tempo todo, de forma quase automática. A linguagem. A linguagem. A TKB defende uma ideia que é bem radical. A linguagem não é só um conjunto de símbolos para descrever a realidade. Ela é, em si, vibração modulada. Vibração modulada. Ok, vamos decompor isso. Como assim? O que é fascinante na teoria é como ela disseca a palavra. Cada palavra que a gente ouve ou fala carrega múltiplas camadas de frequência, entende? Múltiplas camadas. Tem a frequência sonora, a onda física que viaja pelo ar. Tem a frequência emocional, a carga afetiva que aquela palavra tem para nós. Mãe não vibra da mesma forma que imposto, né? Com certeza não. E tem a frequência semântica, a rede de significados que ela ativa no cérebro. É uma arquitetura complexa, e é por isso que a frase mais forte desse capítulo é: a palavra não descreve, ela induz. Uau! Isso muda tudo. Muda completamente. Quer dizer que, quando eu leio uma manchete de jornal, eu não estou só recebendo informação, eu estou recebendo uma injeção química e vibracional? Exatamente. A palavra não apenas informa sobre uma realidade externa, ela cria uma realidade interna. Ela induz estados emocionais, altera o ritmo cardíaco, modula as ondas cerebrais. Caramba! O livro descreve a palavra como um gatilho quântico, uma pequena chave que abre portas enormes na nossa neuroquímica. Essa ideia da palavra como vibração é poética, mas como isso se conecta com a biologia?
O livro altera esse conceito em algo que acontece de fato no nosso corpo quando a gente ouve uma palavra como ameaça versus uma como segurança. Sim, e de forma bem direta. O livro detalha como palavras literalmente geram reações químicas. Ah, é? Uma frase que o cérebro interpreta como ameaça, seja uma notícia sobre crime ou um e-mail ríspido do chefe, dispara cortisol, o hormônio do estresse. Certo. Uma promessa de recompensa ou reconhecimento libera dopamina. Um discurso que evoca um senso de pertencimento, de nós, pode gerar serotonina. E afeto? Palavras de afeto e conexão geram ocitocina. É um laboratório químico sendo operado por verbos e substantivos. Cara, então a gente está basicamente se automedicando ou se auto-intoxicando com os nossos próprios pensamentos. Porque a autora faz uma distinção entre linguagem interna e externa. E aí vem o ponto talvez mais impactante do material. Segundo a TKB, o cérebro não faz uma grande distinção. Não. Não. A linguagem interna, nossa autocrítica, nossas preocupações, o diálogo mental incessante produz a mesma química corporal que as palavras que ouvimos de fora. Nossa. A bronca que eu me dou internamente tem um efeito químico parecido com a bronca que eu levo de alguém. A conclusão do livro é direta. A mente é laboratório e a linguagem é reagente. Uma sociedade saturada de linguagem de medo e urgência. Se torna quimicamente uma sociedade doente de medo e urgência. Juntando tudo isso que a gente conversou, a imagem que se forma é bem sombria. Se existe um campo vibracional sensível e a linguagem é a ferramenta para modular ele, Sim. a gente está no meio de uma guerra invisível por frequência, onde as armas são memes, notificações e discursos de ódio. É exatamente essa a conclusão. A manipulação contemporânea, segundo a TKB, não acontece mais no nível do argumento lógico. Ninguém está tentando te convencer com um silogismo perfeito. A manipulação é por Atmosfera. É por ritmo, repetição, saturação. Pense no design dos feeds das redes sociais. Vídeos ultra curtos, um fluxo infinito de estímulos que não te dá tempo para respirar, muito menos para pensar. o objetivo, consciente ou não, É manter a mente coletiva operando no modo sobrevivência do tambor ancestral. porque nesse modo a flauta da razão não funciona direito. A gente reage mais e reflete menos. Exatamente. O campo humano, saturado por esse ruído e por essa velocidade, perde a coerência. E um campo incoerente perde a capacidade de ter uma visão de longo prazo, de enxergar nuances, de sentir empatia. Ele fica preso na reação imediata. No impulso do momento. É o terreno perfeito para a polarização e o consumo compulsivo. Ok, o diagnóstico é forte. Isso levanta a pergunta inevitável. Se o cenário é esse, qual é a saída? Como a gente se protege de algo tão sutil e penetrante como uma atmosfera vibracional? É se isolar do mundo? E aqui vem o que o livro chama de a grande virada. A proposta é contraintuitiva. O antídoto não é a resistência. Não. Não é lutar contra o ruído, xingar de volta, tentar vencer a discussão. O antídoto é a coerência. Tudo bem, coerência soa ótimo no papel, mas parece um conceito meio etéreo. Na prática, o que diferencia resistir de ser coerente? É uma boa pergunta. Se alguém me ataca online, minha reação instintiva é resistir, é atacar de volta. Como eu viro a chave para a tal da coerência nesse momento? Não é só um nome bonito para autocontrole. É mais do que autocontrole. É uma mudança de estado. Resistir, no contexto da teoria, é entrar no mesmo campo de frequência do ataque, só que no polo oposto. Ah, entendi. É brigar com o ruído usando mais ruído. Você ainda está sendo controlado pela frequência do outro, mesmo que seja para se opor a ela. A coerência é outra coisa. Que seria? A autora usa uma frase definidora. A mente coerente não reage, ela vê. Não reage, ela vê? O que isso significa? Significa que, a partir de um estado de coerência interna, você consegue observar o campo todo.
Você percebe a tentativa de manipulação, sente a frequência de raiva ou medo que está sendo projetada em você. Mas não é capturado por ela. Exato, você não morde a isca, você permanece estável no seu próprio centro, não é ser passivo ou indiferente, é ser impermeável ao ruído, porque você está vibrando numa frequência mais estável e clara. E como se chega a essa coerência, a essa impermeabilidade? O livro dá um caminho prático ou fica só na filosofia? Ele apresenta 3 chaves práticas para o que chama de reversão do ruído. A primeira é o zero primordial, Que é? basicamente o poder do silêncio e da respiração consciente. É a capacidade de, por alguns instantes, parar tudo e zerar o campo, limpá-lo do excesso de estímulos. É como reiniciar o computador. Certo. A segunda é a coerência causal, que é o ato intencional de alinhar o que você sente, o seu ritmo interno e a sua intenção. É sair do modo reativo, o que o mundo está fazendo comigo, e entrar no modo criativo, o que eu quero criar no mundo. E a terceira? A terceira chave é a harmonia verbal. O uso consciente da linguagem, tanto a que você consome quanto a que você produz, como uma ferramenta de cura e estabilização, e não como mais um gatilho de ruído. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a jornada que o livro propõe é sair daquela visão de nós mesmos com um campo de batalha entre instinto e razão. E passar a nos ver como um instrumento musical. Exato. Um instrumento que está sendo constantemente afinado ou desafinado pelas palavras, imagens e ritmos ao redor. Isso. E a busca por clareza ou paz interior seria, no fim das contas, o ato de aprender a afinar o nosso próprio instrumento. Perfeito. É exatamente por isso que o termo ensaio científico poético se encaixa tão bem. A ciência mede as ondas, a poesia descreve a alma e a TKB tenta criar uma ponte entre as duas. Faz todo sentido. O epílogo do livro tem uma frase que sintetiza tudo de forma linda. Diz: no princípio, não era a palavra, era o ritmo. Era o ritmo. Isso reforça essa ideia de que somos, fundamentalmente, música. Quando a nossa música interna está coerente, a vida flui. Quando está dissonante, a vida trava e se fragmenta. O material termina com essa ideia poderosa, a de que podemos, com lucidez, afinar o mundo novamente, começando por nós. É um chamado à ação, né? Totalmente. Isso deixa a gente com uma pergunta para levar daqui. Se cada palavra que a gente escolhe, cada pensamento que a gente alimenta, é ao mesmo tempo um reagente químico no nosso corpo e uma nota musical no nosso campo, qual é a música que estamos compondo para nós e para o ambiente ao redor, a cada momento? E como seria, na prática, no meio do caos do dia a dia, começar a escolher as notas de forma um pouco mais consciente? No início era o ritmo, antes do mundo acordar. Um sopro alinhou a vida, ensinando o corpo a escutar. O instinto batia forte, o grave puro ancestral. Mas o silêncio abriu caminho para o pensar essencial. Entre impulso e consciência, há um campo que quer surgir. É nele que a alma respira, é nele que o corpo pode florir. Eu sou frequência, vibração, sou o latir do coração.
encontra o chão. No ponto zero da consciência me torno luz e sensação, e a vida inteira se afina na mesma nota da criação. As palavras moldam a química, desenham o céu do pensar. Cada sílaba um universo, cada verbo um lugar. A emoção cria o reflexo que o corpo aprende a guardar. Mas quando eu entro em coerência, o velho ciclo pode parar. Não há prisão mais profunda que a vibração sem direção. Nem liberdade mais plena que a harmonia em expansão. Eu sou frequência, vibração, sou o latir do coração. Quando a mente encontra a calma, a razão encontra o chão. No ponto zero da consciência me torno luz e sensação, e a vida inteira se afina na mesma nota da criação. A ciência revela o campo, a alma traduz o sinal. O instinto quer me proteger, a razão quer me explicar, mas é a coerência estelar que me ensina a transformar. Eu sou frequência, vibração, sou a harpa do existir. Quando o coração se abre, até o medo pode sumir. No silêncio que antecede o caos, descubro o meu lugar. Eu sou humano, eu sou ritmo, eu nasci para alinhar. Sou música do cosmos, a coerência a pulsar em mim.